Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Às vésperas da retomada na temporada, o São Paulo enfrenta um impasse para oficializar a inscrição de Hernan Crespo como novo técnico na Confederação Brasileira de Futebol. O clube ainda não concluiu a rescisão contratual com o ex-treinador, Luiz Zubeldia, impedindo o registro do atual comandante argentino, que assumiu a equipe em 18 de junho. Até o momento, não houve um acordo definitivo entre o ex-técnico e o tricolor para finalizar o vínculo. Em comunicado datado de 16 de junho, o São Paulo informou que a saída do argentino aconteceu em comum acordo e de maneira amigável. Contudo, por conta dessa pendência, o nome de Crespo ainda não foi registrado no Boletim Informativo Diário da CBF e, oficialmente, Zubeldia segue registrado como técnico da equipe. Esse impasse precisa ser resolvido rapidamente para que Hernan possa comandar o soberano no jogo contra o Flamengo, no próximo sábado, 12 de julho, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no Maracanã, ressaltando que os 3 pontos são fundamentais para a equipe paulista, presente na perigosa 14ª colocação, somando 12 pontos, um a mais do que o Internacional, primeiro integrante da zona de rebaixamento. Luiz Zubeldia deixou o comando do São Paulo após acumular um histórico de 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. A passagem do técnico argentino dividiu opiniões, até mesmo no momento de sua demissão amigável com o Clube da Fé. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça Um vídeo um pouco de diferente, claro que tem notícias do São Paulo, embora as notícias sejam escassas e geralmente não são boas, né? Eu abri hoje e fui ver nas notícias, a primeira notícia que eu vi: São Paulo pode não atender os pedidos de Crespo porque esbarra em questões financeiras. Aí eu fui ver mais do mesmo, sonda jogador, se assusta com valores e tal. Mas sabe o que eu queria falar com vocês hoje? O Palmeiras foi eliminado ontem. Eu não tô de verde não por causa do Palmeiras, não, porque é a camisa do Neuer. Aliás, você vê como o time que eu torço se dá bem, né? O Neuer tomou 2 hoje, também voltou para casa. E aí eu vi muita gente comentando, muitos amigos são paulinos, corintianos, tirando o sarro do Palmeiras, né? Porque é a questão do Mundial. E eu queria muito conversar sobre isso com vocês, sobre essa zoeira. Por quê? Porque o São Paulo provocou o Palmeiras nas redes sociais. Não sei se você chegou a ver. Eu vou contar essa história em detalhes. Eu quero muito saber a sua opinião, porque eu acho que a zoeira faz parte. Bom, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu pedir para você deixar o like no vídeo. Já deixa o like já para você não esquecer. Se você não é inscrito no canal, estamos aqui todos os dias falando do São Paulo e de futebol em geral. Se inscreva nos 2 canais, no Barulho Vídeos e no Barulho Jogos. Terças e quintas fazemos lives às 8h30 da noite, só no canal Barulho Jogos, e a gente acompanha o São Paulo aqui. Lembrando, nossos presentes, hein? O moletom aqui vai para quando a gente chegar a 553 mil inscritos no canal Barulho Vídeos e 173 mil inscritos no Barulho Jogos. Quem chegar primeiro, vai o presente, a gente divulga pro amigo do canal que comenta, que participa, que deixa o like. E hoje eu vou divulgar o nome do ganhador da camisa do Galopo, tá? E vou pedir mais uma vez para mandar sempre o endereço certinho. Mas daqui a pouco eu falo sobre tudo isso. Antes, um abraço para os amigos do Apoia-se, né? Que estão entrando no Apoia-se para apoiar o canal. Hoje é o Henrique Rodrigo Lisboa, muito obrigado. Tá na descrição do vídeo, e o Pix também, né? Para você, se você quiser ajudar. E eu agradeço bastante, porque é uma maneira da gente continuar fazendo o trabalho aqui, né? Que com todo o carinho do mundo, com toda a dedicação do mundo, tem um custo. Se você puder ajudar, beleza. Se você não puder ajudar, não tem problema nenhum. Tá sempre na descrição do vídeo lá. E os amigos do Pix que depositaram lá para ajudar: o Marcelo de Moraes, a Cristina Tenório Moitinho, que é a primeira mulher que fez um Pix, o Davi José de Souza e o Francisco Barel Júnior. Muito obrigado aos amigos, tá? No vídeo de ontem falamos sobre o Marcos Antônio, sobre a meta que ele vai bater, né, a grande meta de 5 jogos para o São Paulo pagar 27 milhões nele. Falamos do Dineno, que fez hat-trick. E o Córrego, que o presidente falou pra gente que era dia de celebrar as obras do Córrego, lá que a gestão dele, isso foi colocado em pleito lá para melhorar o Córrego. E aí eu vi os comentários dos amigos, a mesma tristeza e a mesma decepção de sempre, com essa postura patética desse presidente aí, que só, pra mim, não sei você, pra mim só me envergonha, cada vez mais esse cara só me envergonha. Eu tenho muita vergonha desse presidente, muita mesmo. Do Leco, eu também achava o Leco péssimo, mesmo nível, mas o Leco não me envergonhava. Eu não tinha vergonha do Leco. Quando eu vi o Leco, às vezes eu tinha até pena dele, né? Porque a figura dele, a incompetência dele. Mas do Casares ele me envergonha, juro. Eu olho para algumas postagens, algumas posturas, ele me envergonha um pouco. E não é só a mim, envergonha muita gente também, embora tenha muita gente que babe ovo dele. Eu vi uma foto outro dia
dois caras abraçando ele com uma camisa do São Paulo com o nome dele. Tem cara que gosta dele, também não tem problema nenhum. Se você gosta dele, não tem problema nenhum. Contanto que não vem encher o meu saco porque eu critico, você pode gostar de quem você quiser. Aquilo que eu sempre falo, né? A opinião, cada um tem direito a ter a sua, só que não vem encher o saco porque eu tenho a minha opinião, como eu não vou encher o saco que você tem a sua. Se você gosta de babar ovo de jogador, babar ovo de presidente, babar ovo de dirigente, você tá aqui nesse canal, muito provavelmente você não é desse tipo de torcedor. Mas quem gosta, não tem problema nenhum. Eu sempre falei isso aqui. Quer ser um torcedor desse tipo, que fica endeusando o jogador, presidente, cada um faz o que quer, cada um tem liberdade para torcer do jeito que quiser. Só que não vem encher o meu saco, me criticar porque eu cobro, porque eu critico esses caras. Vai na janelinha, como a gente vai deixar sempre, como eu gosto de fazer sempre, né? A gente teve, né? Vocês viram o lance do Musiala lá com o Donnarumma? Meu Deus do céu. Eu tava assistindo ao vivo e quando ele caiu, na hora do lance, não sei se você tava assistindo, na hora do lance, quando mostra de cima a imagem, eu falei, nossa, que entrada forte, né? Porque foi uma dividida do Donnarumma com ele ali, muito forte, né? Eu falei, nossa, o cara não se machucou, não é possível. Aí quando mostra o replay, que eu vejo na hora do replay, ele cai gritando. Quando ele cai gritando, eu olho pro pé dele, o pé dele já tá virado. Meu Deus do céu. E o Real tá ganhando do Borussia, deve passar. E do Palmeiras a gente conversa daqui a pouco. Meus amigos, eu quero passar para vocês o calendário do São Paulo a partir de sábado, tá? Pra você ver as pedreiras que o São Paulo vai pegar, as pedreiras que o Crespo vai ter pela frente. Eu já falo já só aquele recadinho da Go Case para você. Aproveite os produtos. Hoje eu tô com mais uma garrafinha diferente deles aqui, ó. Que essa aqui também é uma que eu gosto bastante. Eu sempre põe errado. Gosto bastante. Você pode personalizar, você pode colocar seu nome. Essa aqui é uma das mais bonitas também, das que eu mais gosto. Confira lá, tá na descrição do vídeo. Você usa o cupom GOLBAROLO, você tem desconto para todos os produtos. Não só para os produtos do São Paulo, tá? Eu sempre gosto de lembrar. Para produtos de todo o site. E tem a promoção agora, ó, tem produto, você está vendo aí no Banda, produto de até 70% de desconto, gente. Não perca a oportunidade e com o cupom você tem um desconto maior ainda. Confira lá as ofertas, confira os produtos, tenho certeza que você vai curtir. Meu amigo, minha amiga, olha só o calendário do São Paulo. Pegamos o Flamengo no dia 12, sábado que vem, 4h30 da tarde, no Maracanã. Aí depois a gente vai para Bragança Paulista no dia 16, uma quarta-feira, 8 da noite. Jogamos fora de casa. Depois o São Paulo recebe o Corinthians no dia 19, um sábado, às 9 da noite, joga em casa. E aí vai até Caxias do Sul no dia 24, enfrentar o Juventude. Aí recebe o Fluminense, o semifinalista, até agora, semifinalista da Copa do Mundo, no domingo, o dia 27, às 4 da tarde. Olha que milagre, o São Paulo jogando de domingo, 4 da tarde. E aí, o último compromisso desse mês, de julho, é a primeira partida de ida das oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O São Paulo joga em casa no dia 31, uma quinta-feira, às 7h30 da noite. Realmente é um calendário pesado. E aí, ontem eu tinha combinado com vocês a gente falar sobre os jogadores que deixaram o clube sem nenhum legado esportivo, sem ser campeão de nada, né? Porque o São Paulo investe milhões em Cotia, revela jogador. Lá atrás, quando revelou Kaká, quando não era bem administrado, que tinha uma administração minimamente decente, conseguia revelar alguns jogadores. O cara jogava pelo São Paulo, conquistava alguma coisa, o Kaká pelo menos conquistou o Rio São Paulo, se destacou e depois era vendido. Então, se investia pesado, lá atrás também, na década de 90, se investia pesado, o jogador jogava pelo São Paulo, ganhava títulos, era vendido por um preço bom. Então, a programação correta, né? Você investe, traz o menino pro profissional, o menino ganha títulos pelo clube, depois é vendido, valorizado e é vendido. Só que com as péssimas gestões que a gente está tendo, não só dessa, mas dos últimos 15 anos, desde que Juvenal Juvencio rasgou o estatuto para ele ter o terceiro mandato, o São Paulo vem sendo destruído sucessivamente. E aí acontece o seguinte, Cotia vira o patrocinador master do São Paulo, você vende garotos a preço de banana, porque está desesperado por dinheiro, lembrando sempre que a culpa é desses caras, não é minha nem sua, e nem do Divino Espírito Santo, a culpa é desses caras. E aí eu separei alguns jogadores que foram vendidos desde 2021, não todos, hein, que é um monte, mas alguns, para você ver como eles jogaram pouco no São Paulo, e eu não vou nem falar valor de venda, porque aí a gente vai ficar deprimido e não quer estragar seu final de semana. Olha só, teve um tal de Tuta, que eu nem lembro, foi vendido para o Frankfurt, nunca jogou pelo São Paulo. Aí um tal de Morato, aquele que foi para o Benfica também, investimento e tal, nunca jogou pelo profissional. O Lucas Perry, que também era um goleiro que jogou 9 jogos, o Lucas Perry só com o São Paulo. O Thales Costa,
10 jogos. Lembra, o Thales Costa começou ali, 10 jogos, também foi embora. Thales Vander, que era um cara que fazia gol pra caramba, jogou 2 jogos e foi vendido. Aí tem o Ângelo, que agora foi de 16 anos, foi vendido lateral, não jogou pelo profissional. O William Gomes, que foi pro Porto a preço de dinheiro de pinga, jogou 17 jogos pelo São Paulo só. O Matheus Alves, que está indo para a Rússia, agora tem 12 jogos e já vai embora. E eu acho que um dos jogadores mais marcantes, que talvez o que tenha mais se destacado, um dos que mais se destacou, junto com o Antony, o David Neres. Eu não me lembrava. O David Neres fez 8 jogos só pelo São Paulo. 8 jogos e foi vendido também. E agora está lá no Napoli, né? E eu fico pensando se esses jogadores, principalmente esses aí de maior destaque, se eles tivessem jogado por mais tempo no São Paulo, se o São Paulo fosse um clube minimamente estruturado financeiramente para usar esses meninos ainda durante um tempo. Até o William Gomes, até o Moreira, que foi de graça para o Porto, que a gente falou dele ontem. Eu fico pensando, mas é aquilo, gente, porque quando um clube é mal administrado, é uma bola de neve, né? Então você contrata mal, aí você joga dinheiro fora, aí você precisa vender para pagar dívida, vende barato, aí investe no menino da base, mas ele não joga no profissional, então você perde, aí vende a preço de banana para tapar o buraco, para pagar salário de pereba que você contratou. Então, a má administração no clube de futebol não é simplesmente você contratou um técnico ruim, você contratou um lateral direito que é da empresa do outro jogador do São Paulo, você contratou um zagueiro que o empresário dele é parente do diretor de futebol. Não é só isso. É um monte de fator, né? De contratações inexplicáveis, de péssimas administrações, de vendas precipitadas, de não saber negociar, de ter gente dentro da parte do futebol que não tem capacidade, não é profissional, então não tem conhecimento junto com outros clubes para poder negociar, para poder ir no mercado comprar. Aí você deve para empresários, então você deve favor para empresários, você deve dinheiro para empresário. É uma bola de neve. O São Paulo não está nessa situação à toa, não está nessa situação de graça. Não foi do dia para a noite que fez assim, ó, e o São Paulo estava na draga. Não, o São Paulo foi sendo destruído pelos incompetentes de pouco em pouco. Vai sendo destruído e continua sendo, né? Você vê a dívida só aumenta. É um problema que vem acontecendo nos últimos 15 anos, que a gente fala aqui, que as últimas gestões são responsáveis, que é o mesmo grupo político, né? Só muda o nome do presidente, mas os caras que estão juntos são os mesmos. Esses caras, as atitudes desses caras jogaram o São Paulo onde o São Paulo está agora. Então, não é simplesmente uma obra do acaso, não é azar, a culpa não é minha, a culpa não é sua, a culpa não é da torcida, a culpa é da incompetência desses caras. Aí você entra num círculo que não sai mais, né? E é uma bola de neve que só vai aumentando. Por isso que muita gente defende SAF no São Paulo, né? Mas embora eu ache que SAF é muito arriscado, porque SAF não garante nada, não é uma garantia de que as coisas vão dar certo. Para mim, o que tinha que fazer era separar o social do futebol. Só que os caras também não vão querer lá dentro, porque para você se manter no poder, que é o principal objetivo dessa gente, você tem que puxar o saco do sócio, aí você tem que colocar luz no biribol, aí você tem que... Peraí que tá tocando... Você tem que colocar cloro na piscina, você tem que colocar redinha nova na quadra de tênis, para esses caras, para poder puxar o saco do sócio, para o sócio escolher o conselheiro. É isso, a estrutura toda é errada. Por isso que eu falo que o problema do São Paulo é estrutural e institucional. E não muda só trocando o treinador, por exemplo. Esses caras são os grandes responsáveis. E aí, a gente teve o Palmeiras eliminado. Eu acho que... Nosso assunto aqui não é o Palmeiras, mas acho que é um assunto importante da gente discutir, porque o Palmeiras, depois que o Aidar falou que o Palmeiras ia se apequenar, naquela entrevista com a mesa cheia de banana, aconteceu o contrário, né? O Palmeiras se desenvolveu, tá aí onde está hoje, não só em questão de títulos, mas financeiramente a estrutura do Palmeiras, depois que o Paulo Nobre entrou, enquanto a gente está indo para o buraco cada vez mais fundo. E aí é um assunto que é importante a gente conversar, porque eu acho que é um exemplo que pode ser seguido pelo profissionalismo que o Palmeiras chegou hoje. Ontem eu estava vendo a Leila sentada do lado do presidente da FIFA. Imagina o blogueirinho, o desespero dele, como ele queria estar no lugar dela, sentado do lado do presidente da FIFA. Só que aí o Palmeiras perdeu, independente de qualquer coisa, o resultado, se foi justo ou não foi. Eu só queria lembrar que o Everton, o goleiro, que hoje está sendo massacrado pela torcida do Palmeiras, eu acho que o jogador que tem personalidade, eu gosto muito de jogador que tem personalidade. Por isso que eu gostava do Romário, o Edmundo, esses caras, eu não estou falando da postura deles em alguns momentos, mas da personalidade. Porque o cara, ele falava, ele bancava em qualquer
qualquer momento, na boa, na ruim, ganhando, perdendo. O Everton, só para lembrar, ele gosta muito de falar, de provocar quando o Palmeiras ganha, né? Quando o Palmeiras ganhou do São Paulo o último jogo aí que o Vitor Roque fez aquele gol no finalzinho, ele provocou, disse que o São Paulo só reclamava, que era comum. Hoje ele tá pagando o preço de ser um falastrão, sofrendo pressão da própria torcida. É só para ele não lembrar e não esquecer que o futebol dá voltas, né? O mundo dá voltas. Então, se tem personalidade para falar quando ganha, tem que ter personalidade também para aguentar quando perde. E ainda mais quando falha, que para mim ele falhou nos 2 gols. Só para lembrar, só queria falar isso porque eu lembrei dele. A gente estava falando outro dia com um grupo de amigos, acho que foi numa live aqui, que ele gosta de falar, de provocar o São Paulo. Eu acho que ele ficou muito magoado com o São Paulo na Supercopa, quando ele não pegou nenhum pênalti, o Rafael pegou 2, a torcida passou a pegar no pé dele lá. Só queria lembrar isso. E aí, olha que curioso, gente, para quem acredita, não é o meu caso, tá? Para mim é o seguinte, você tá disputando um jogo que tem prorrogação e pênalti, você perdeu, ou na prorrogação ou no pênalti, você perdeu. Então, não perdeu no tempo normal, não interessa. Pra mim, perdeu. Que nem o São Paulo com o Botafogo lá da Libertadores. Tá invicto na Libertadores. Não tá invicto, perdeu do Botafogo. Mas foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis, perdeu. Só que aí, se você for adepto dessa teoria, você acredita? Eu tava vendo aqui, eu recebi de um amigo. O Palmeiras disputa o Mundial desde 99, né? Quando perdeu pro Manchester. Você acredita que o Palmeiras, no tempo normal, só ganhou de um time? O Al-Ahly. Ganhou só de um time. Olha só. Em 99 perdeu para o Manchester, em 2020 perdeu para o Tigres, em 2021 empatou com o Al-Ahly, em 2022 ganhou do mesmo Al-Ahly por 2-0, aí em 2022 perdeu para o Chelsea. Aí em 25 empatou com o Porto, ganhou do Al-Ahly de novo 2-0, com o Botafogo ganhou na prorrogação, então não foi no tempo normal, empatou com o time do Messi, com o Inter Miami, né? Ganhou do Botafogo na prorrogação e perdeu do Chelsea. Olha o Al-Ahly no caminho do Palmeiras em Mundial, é um adversário que o Palmeiras ganhou, e o Botafogo, né? O Botafogo que foi na prorrogação. Mas eu achei curioso porque eu não sabia, eu não me ligo na campanha do Palmeiras em Mundial, mas eu achei isso curioso. E aí, o Palmeiras perdeu ontem, e eu vou falar pra você, eu não vou ser hipócrita aqui, não vou ser mentiroso, eu falo que eu fiquei triste, porque o Palmeiras era Brasil, os cambal. Falar que eu fiquei feliz, fiquei felizão, comemorando, não. Eu fiquei aliviado porque eu não queria que o Palmeiras fosse campeão mundial, não queria, porque eu acho que no futebol, a brincadeira, a zoeira faz parte do futebol. A brincadeira faz parte. Então o fato do Palmeiras não ter mundial, pelo menos na opinião da grande maioria dos torcedores e 100% dos torcedores rivais, alguns torcedores do Palmeiras acham que tem um mundial de 51, eu acho que não, mas a zoeira faz parte, a brincadeira faz parte. Então eu, como considero o Palmeiras meu principal rival, eu não gostaria que o Palmeiras fosse campeão mundial. Eu queria que essa piada, essa brincadeira durasse para sempre. Então eu fiquei aliviado porque o Palmeiras não foi campeão mundial. Só que aí pra mim, tá, gente? Porque é uma questão pessoal. Você pode ter a sua maneira de pensar, não tem problema nenhum. Eu não controlo o que os outros pensam, o que os outros falam, porque isso aí é o caminho mais perto pra você ficar louco. Eu não tenho controle. Você pode achar o que você bem entender da derrota do Palmeiras, comemorar, zoar, achar que não é nada. Eu fiquei aliviado, não comemorei e, principalmente, nesse caso, eu não tirei sarro do Palmeiras. Porque às vezes eu acho que pra mim, tá, gente, pra mim, em alguns momentos, pra você tirar sarro, você tem que poder tirar sarro. Você tem que ter moral pra tirar sarro. Teve um jogador lá do Chelsea, um menino que jogou ontem, que entrou no finalzinho, acho que é João Pedro, o nome dele, não vou me lembrar. Ele postou nas redes sociais aquela musiquinha lá, que o Palmeiras não tem mundial. Ele postou esse trechinho e escreveu, agora é com vocês. Ele faz parte da brincadeira do futebol e ele pode fazer isso, porque ele estava dentro do campo. E ele eliminou o Palmeiras. Ele pode fazer esse tipo de brincadeira. Embora eu não ache muito inteligente, porque, como eu falei pra vocês, o fundo do futebol dá voltas e ele tá provocando um time que quem sabe um dia ele pode jogar e já fica marcado porque tem um comportamento desse. Mas isso faz parte. Só que aí, o que aconteceu? Quando o Palmeiras perdeu do Chelsea a final do Mundial, lá, que perdeu por 2-1, vários amigos, que eu tenho amigos dos canais, que fizeram vídeo logo após o jogo zoando o Palmeiras. Não tem mundial, gravaram vídeos, canais do São Paulo, do Corinthians, eu vi, e pra mim não tem problema nenhum, eu não tô criticando as pessoas que fizeram isso, cada um tem a sua maneira de encarar o futebol, cada um tem a sua maneira de encarar a rivalidade. Por que eu não gravei vídeo? Eu não gravei vídeo tirando sarro, zoando, porque naquele dia, naquele sábado,
o Água Santa, o São Paulo disputava o Campeonato Paulista. O Água Santa tinha vencido, não sei quem, não me lembro, e com esse resultado, o São Paulo entrava na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. E para mim, como eu não tenho ódio do Palmeiras, não tenho essa coisa, eu tenho a rivalidade, lógico, não vou torcer nunca pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Flamengo, mas eu tô preocupado com o São Paulo. O canal aqui, sempre foi a preocupação, foi o São Paulo. Então, o São Paulo toma de 3-0 do Corinthians, eu não vou ficar com raiva do Corinthians. Vou fazer um vídeo xingando o Corinthians. Toma de 5 do Palmeiras, eu vou ficar puto com o Palmeiras. Não, é o São Paulo. O foco aqui é o São Paulo. Então, naquele jogo contra o Chelsea, o São Paulo estava na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. E o Palmeiras estava disputando um título de igual para igual com o Chelsea. Eu também fiquei aliviado, não queria que o Palmeiras ganhasse o Mundial, mas para mim é uma diferença muito grande de sair comemorando e tirando sarro do Palmeiras naquele momento. Hoje, o que aconteceu? O São Paulo postou nas suas redes sociais uma postagem dizendo que quem não é São Paulino e quer conhecer as taças do Mundial, era só ir lá no São Paulo, que tinha 3, aí divulgou o tour lá que eles fazem lá. E aí, eu tava conversando com alguns amigos e um monte de amigo meu achou o máximo, achou, nossa, que legal, é isso mesmo, tem que zoar o rival e tal. Beleza, eu entendo isso. E também entendo a pessoa que pensa desse jeito. Só que na minha maneira de ver, gente, essa gestão que está aí, que é responsável por essa postagem, né, que é a gestão, né, não é o estagiário lá que decidiu, pelo menos eu imagino que não, né, se bem que no São Paulo, esses caras que comandam o São Paulo hoje, eles não têm nada a ver com os 3 títulos mundiais, eles não participaram de nada, eles não fizeram absolutamente nada para o São Paulo conquistar os 3 títulos mundiais. Para mim, partindo desse pressuposto, esses caras não têm direito de tirar sarro de nada. Nada. Não tem direito de tirar sarro de ninguém. Só que eu acho que esse tipo de brincadeira, esse tipo de zoeira, vinda de um clube que está na situação que o São Paulo está, a sensação para mim é de vergonha alheia. É de constrangimento. Sabe? Você tá tirando sarro de um... Não sei. Eu fiquei com essa sensação. Eu acho que tudo bem, a brincadeira, a rivalidade. Para mim também, quem achou, quem concordou, quem achou o máximo. Só que eu, vendo a situação do São Paulo hoje, vendo a dívida estratosférica do São Paulo, vendo a perspectiva do São Paulo em 2025, vendo que o São Paulo vem sofrendo nos últimos 15 anos, se eu fosse hoje o comandante do São Paulo, eu estaria muito mais preocupado em resolver os meus problemas internos, que não são poucos, do que fazer uma postagem zoando o Palmeiras, que foi eliminado e não conquistou o título mundial. Eu não sei você, essa é a minha opinião, eu não tenho nada contra a brincadeira, não tenho nada contra a zoeira, só que como a minha preocupação aqui é sempre o São Paulo, eu estou muito mais preocupado com o São Paulo, com a situação do São Paulo, do que com o fato do Palmeiras não ter Mundial, entendeu? Eu estou muito mais preocupado com o São Paulo, com a situação que o nosso diretor de futebol, o Belmonte, que o Casares é o presidente, e vai ser, o Belmonte pode ser o próximo presidente, o São Paulo deve 1 bilhão, eu estou muito mais preocupado com isso do que com o fato do Palmeiras não ter conquistado o título mundial. Essa é só a minha opinião. Eu quero muito saber a sua, quero muito que você comente aí o que você achou de tudo isso, o que você achou até da eliminação do Palmeiras e dessa situação toda, dessa tiração de sarro, dessa brincadeira feita pelo São Paulo. E como é que você reagiu, como é que você encarou essa derrota do Palmeiras? Inclusive um amigo palmeirense, que também eu sei que está sempre aqui, que a gente respeita todas as instituições, não preciso fazer média com torcida, não faço média com a torcida do São Paulo, vou fazer com a torcida do Palmeiras, mas eu sei que as pessoas, tem muito palmeirense aqui, que tem muito carinho pelo canal, também se vocês quiserem opinar, será um prazer, tá bom? Meus amigos, olha só, o nome do ganhador da camisa, José Getúlio R. da Silva, vou entrar em contato com ele, ainda não entrei, vou pedir para mandar o endereço certinho, José Getúlio, por favor, o endereço certinho, tá? Para você concorrer. Agora tá valendo essa camisa, essa blusa aqui, esse moletom junto com o bonezinho da KTO. É só se inscrever no canal, deixar o comentário, deixar o like. É um amigo do canal que participa. E agora eu vou começar a fazer sorteios e rifas lá no Instagram, tá? Da minha coleção. Eu tava separando aqui, tinha uma caixa de camisa aqui, tava separando, tá bom? Lembrando que somos patrocinados pela KTO, nossos amigos da KTO tá sempre no primeiro
comentário fixado, você clica, faz sua fezinha. Eu faturei R$ 34, porque eu apostei no Chelsea, né? Eu apostei no Chelsea porque eu falei, eu apostei no Palmeiras. Se desse Palmeiras, eu ganharia pelo menos a aposta. Eu não apostei no Palmeiras, eu apostei no Palmeiras e apostei no Fluminense também. Então eu faturei R$ 34 com o Fluminense. Um dos meus recordes, hein? De faturamento com a KTO, e para mim é isso, é para me divertir, eu não tô nem aí, não quero ganhar dinheiro, não quero ficar rico, só quero me divertir. Deixe seu like. O meia Gabriel Sara, revelado pelo São Paulo e atualmente destaque no futebol europeu, reafirmou seu desejo de retornar ao clube paulista em entrevista à ESPN. Apesar de viver uma fase vitoriosa no Galatasaray da Turquia, o jogador deixou claro que pretende vestir novamente a camisa do tricolor e com grandes ambições. Vou voltar para o Brasil com certeza, São Paulo com certeza, tenho sonhos no São Paulo, não quero voltar só para ser bem recebido e encerrar a carreira, quero conquistar títulos, ganhei um paulista, me senti feliz, mas quero mais. O São Paulo é muito grande para ganhar só um paulista e achar que está bom, declarou o jogador. Antes de desembarcar na Turquia, Gabriel Sara teve uma trajetória marcante no futebol inglês, contratado em 2022 pelo Norwich City, da Championship, segunda divisão inglesa. O brasileiro custou aos cofres do clube cerca de 10,5 milhões de euros. Em pouco tempo, virou peça-chave da equipe e conquistou a torcida local. Durante a temporada 2022-23, foi eleito o melhor jogador do Norwich pelos próprios torcedores. Já na temporada seguinte, assumiu protagonismo ainda maior. Foi líder em assistências, com 13 passes para gol, além de ter balançado as redes 13 vezes, números que o colocaram entre os melhores da liga. Sara não se limitou a brilhar no ataque. Também foi o jogador com mais passes decisivos, 98, e com a melhor taxa de acerto em cruzamentos da equipe. Na defesa, demonstrou intensidade e comprometimento. Foram 69 desarmes e 180 bolas recuperadas, ficando entre os líderes nesses quesitos no elenco. Todo esse desempenho atraiu os olhares do Galatasaray, tradicional clube turco, que investiu na contratação do meia, e o brasileiro não decepcionou. Atualmente, Gabriel Sara vive um ótimo momento com a camisa do Galatasaray. Titular absoluto, ele já soma 43 partidas na temporada 2024-2025, com 2 gols marcados e 9 assistências. E você, torcedor, o que acha da situação de Gabriel Sara? Deixe sua opinião nos comentários.